Seja bem-vinda, viu, ao nosso Fábio. programa. Fique à vontade, sente, por favor. Obrigada. Denise, obrigado primeiro por você ter vindo aqui Imagina, é um prazer. para a gente falar sobre trabalho versus casamento. São antagônicos ou a gente pode pensar que tem simbiose aí? Não, na verdade, a gente não pode colocar o trabalho como um vilão, não é? Mas entender como é que as pessoas estão se relacionando com o trabalho. Acho que essa que é a grande questão, não é? O trabalho, ele é uma coisa positiva, as pessoas precisam dele, as pessoas querem crescer, querem se realizar profissionalmente, mas muitos acabam se relacionando com o trabalho de um jeito que não sobra tempo para investir no casamento, para investir na relação. Né? Aí sim é que o trabalho impacta nos relacionamentos de uma maneira prejudicial. Né? Então, acho que é muito mais a ideia de que como é que a gente vai gerenciar o nosso tempo de um jeito que a gente invista na relação matrimonial, na relação conjugal e invista também no trabalho. Agora, a gente pode dizer, Denise, que de repente o fator financeiro seria um dos grandes vilões nessa questão da relação casamento e trabalho ou não? Claro que a gente sabe, não é que nós... Por exemplo, só para não querendo te interromper, Imagina. o marido ganhar mais que a mulher ou vice-versa também, não é? Isso pode ser um problema? Pode. Pode ser um problema se o casal tiver uma relação de competição. Tá. Não é? Então, eu sempre digo também que um bom casamento, eu faço uma brincadeira que eu digo que é como um grande jogo. A gente tem que escolher se a gente quer jogar tênis no casamento ou se a gente quer jogar raquetinha. Raquetinha ou frescobol, aquele da praia. Tá. Jogo de tênis tem pontuação. Né? Então, tem competição. Vai ter sempre um ganhador e um perdedor. E o jogo de raquetinha ou o jogo de frescobol é aquele jogo que você joga a mão na bola do teu parceiro. Então, um bom casamento é esse. Então, em relação às questões de quanto se ganha, né? Se for um casal mais competitivo, eles vão ter dificuldades. Mas se eles conseguirem ter uma educação conjugal na qual eles desenvolvam a habilidade de um ajudar o outro, eles vão entender que o que um ganha e o que o outro ganha pode ser bom para aquela família, né? Independente do tamanho dessa quantia. Gente, nós estamos ao vivo, né? São 10 minutos para as 9 horas da noite. Eu quero que você participe dessa conversa com a gente, hein? Quais são os problemas que você está enfrentando nessa relação? Manda para a gente, 11 95033 6870, está aparecendo aí no vídeo, ó, 95033 6870. Eu vou fazer a sua pergunta aqui para Denise, certo, Denise? Pois não. Olha, fica só um minutinho aqui que eu vou dar um recadinho rapidinho Combinado. e já volto. A gente tem muitas perguntas que já estão chegando aqui. Eu estava até olhando antes de eu fazer a pausa. E tem pessoas que já estão perguntando muito sobre uma questão muito interessante que eu também não tinha pensado nisso. O mercado de trabalho hoje faz com que a mulher tenha um salário menor do que o do marido, né? Isso em linhas gerais. Claro que tem mulheres que trabalham e maridos que não trabalham, etc. E isso faz com que o tempo nas casas sejam muitas vezes até também invertidos. Como que a gente faz essa relação? Quer dizer, o tempo, por exemplo, para as crianças, para a família, ele pode ser distribuído entre o casal de forma harmoniosa, sem muitas brigas? Eu acho que é muito interessante essa tua pergunta, não é? Porque nós já estamos vivendo muitas mudanças nessa questão, não é? Há um tempo atrás era impensável que a gente visse homens fazendo trabalhos de casa, dividindo afazeres com suas esposas, indo à escola na reunião dos filhos. Hoje a gente já percebe essa mudança, mas ainda vivemos uma grande desigualdade nos papéis de gênero masculino e feminino. Então, isso também impacta nos casamentos, nos relacionamentos. Não é? Então, eu sempre digo, acho que o melhor dentro de um casamento é esse casal conversar, dialogar com transparência, com objetividade, dizendo aquilo que está faltando, aquilo que cada um é melhor, o que cada um tem uma habilidade melhor em fazer, e que eles possam dividir essas tarefas da vida, da rotina do dia a dia aí, que são tão exaustivas, não é? E se os dois estiverem juntos nesse programa, nesse planejamento,
com certeza sobrará espaço para que eles invistam mais na vida a dois. Entendi. Ó, o Eduardo está perguntando aqui para a gente como que ele pode identificar que há uma competição no casamento. Interessante, Eduardo. Primeiro, eu acho que muito na questão da conversa, né, das críticas, quando existe um casamento em que poucos se elogiam, em que as pessoas têm muito mais uma linguagem em cima da crítica e do negativo do que do positivo. Esse é um sintoma que mostra a patologia que a gente chama que é uma das patologias existentes nos casamentos que têm uma função ruim, que funcionam de um jeito ruim. Né? Então, ficar atento a um casamento com muitas críticas e com uma linguagem mais focada no negativo. Né? Um investimento na relação é você focar no positivo, é você exaltar, né, destacar as habilidades do seu parceiro ou da sua parceira. Quer dizer, também valorizar não só a questão do dinheiro, porque às vezes tem essa questão, né? Ah, eu vou deixar minha esposa trabalhando que ela ganha mais, ou vice-versa, eu vou deixar meu marido trabalhando que ganha mais e você cuida da casa. E já não é mais assim, né, essa divisão. Não é assim. E também, olha como antes essa fala era uma fala em que desqualificava quem ficava em casa. É verdade. Não é? E quem fica em casa tem o seu valor. Também está trabalhando. É verdade, não é? Às vezes até mais, né? Então, isso é importante ser colocado na balança e ser colocado na relação do casal, no diálogo com transparência, né? E dizer, bom, é melhor que eu fique em casa cuidando dos nossos filhos enquanto você sai e trabalha, mas os dois estão trabalhando em prol dessa família. É verdade. Então, ter essa clareza. Cada um vai dar do seu jeito o melhor que tem naquele momento para aquela família. E não de forma igual, mas de forma equitativa, que a gente chama. Não é? Então, a gente busca a equidade e não a igualdade. Não é que o homem e a mulher têm que buscar a igualdade no casamento. Eles são diferentes, vão ter tarefas diferentes, habilidades diferentes. Não é? Então, a gente também tem que respeitar isso num casal. Uma coisa que eu queria saber também é com relação, por exemplo, a casais que trabalham juntos, né? Ou porque tem um negócio próprio, pequeno negócio, até mesmo em casa, ou mesmo aqueles que trabalham na mesma empresa. Como fazer, por exemplo, para que não haja Bárbaro, sua pergunta. confusão? Porque, não é? Às vezes Claro. é uma competição ali, né? Você fez, eu não fiz, aquela história toda. Claro, e tem uma coisa muito difícil nessa equação, porque geralmente as pessoas que trabalham juntas, elas levam o trabalho para dentro de casa. Então, o trabalho fica na mesa de jantar o tempo todo. Então, não tem um descanso. Os papéis acabam ficando misturados. Nós temos o papel de mulher, marido, mãe, pai, profissional, né, fora do lar. E aí, quando mistura trabalho com vida pessoal, que é o privativo, que é a vida pessoal, com o público, que é o trabalho, geralmente criam alguns conflitos e é importante esse casal trabalhar no sentido de fazer uma gestão melhor desses papéis, de homem, mulher, pai, mãe e profissional, né? De um jeito que tem um limite esses papéis. O Roberto fez uma pergunta bem bacana aqui, ele pergunta se a espiritualidade ajuda, por exemplo, o casal a superar essas diferenças no trabalho. Ajuda a superar as diferenças do trabalho e ajuda também a administrar conflitos. Então, um casal que compartilha da mesma religiosidade, da mesma fé, né, eles têm esse pilar que sustenta, é mais uma sustentação para o casamento. Tá. Então, com certeza, essa é uma questão importante. Agora, Denise, eu vi que você trouxe uma caixinha. O Pois que tem nessa Fábio, caixinha? A gente do Instituto do Casal, nós lançamos esse jogo ano passado. São 100 perguntas para ajudar os casais a falarem, a conversarem. São 100 perguntas reflexivas que ajudam os casais a conversar. Tá. Porque nós lá, eu e minha sócia que, na verdade, lançamos esse jogo, o que a gente percebia? Que os casais diziam assim, poxa, Denise, eu quero conversar com minha esposa, com meu marido, mas eu não sei nem como começar a conversa. As nossas brigas são sempre as mesmas e a gente não tem repertório suficiente para conversar. Tá. Então, nós lançamos esse jogo, uma forma lúdica. Né? Vou puxar uma, pode? Puxa, por favor. Que rufem os tambores, maestro. Tem Atenção. perguntas Ih, relacionadas tanto à sexualidade, quanto perguntas relacionadas a projeto de vida,
a intimidade. A pergunta que eu tirei foi a seguinte: o que fez você olhar para mim? É isso. Olha que pergunta legal. Isso já possibilita que esse casal converse sobre isso. Puxar mais uma. Traga memórias. Gostei. Traga memórias, não é? Da história desse casal. Ih, caramba. Você vai me dar esse jogo? Claro, é teu. Eu vou fazer isso com a minha mulher. E agora? Que palavra definiria o momento atual do nosso relacionamento? Olha lá. Vai pensando em casa, Simone. Será? Fábio, a gente dá dica para deixar... Mais uma, vamos lá. Deixa eu ver. Não, esse aqui foi o que eu acabei de tirar. E eu tô ruim. Paulinho, tira um para mim aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai lá em casa, segura. Vai. Vamos lá. Qual é a nossa maior força como casal? Olha isso. Ó. Legal, né? São perguntas fortes, né? São. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. São perguntas reflexivas e que ajudam o casal a conversar sobre o seu casamento, a lembrar de coisas que estavam esquecidas, a fortalecer e recriar, né, a conexão. Porque eu sempre digo, né, Fábio, quando a gente casa, tem uma ideia de que casou, acabou. Não, casou, começou. Se casou, agora começa a grande trajetória. E agora é que você tem que investir. Então, cada dia que você acordar, vai lá, investe nessa relação, porque é uma nova relação. Não adianta a gente achar que o casamento tem magia e que ele por si só vai se nutrir e o tempo todo eu vou estar conectado com aquele meu marido ou minha esposa. Não. Você precisa nutrir esse casamento. Com afeto, com carinho, com diálogo, com expressão, com toque, com olhar, com surpresas. Senão, o casamento morre. É verdade. Não é? É Então, verdade. essa fazer a manutenção do casamento. A manutenção. Eu digo que é muito mais malhação do que inspiração. Verdade. Não é? Verdade. Apesar das pessoas não fazerem muita malhação, é mais inspiração. Obrigado pela sua presença, muito bom o nosso papo, viu, Denise? Imagina, estamos Obrigado, à disposição. Viu? Deixa eu te dar um beijo. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribuna, tá? Nós que agradecemos. E obrigado o presente, vou fazer, depois eu te falo Por favor. qual foi o resultado. Isso, dê seu retorno pra gente. Tá bom? Tchau, Obrigado. Obrigada a você. Ó,